TT Trad, formada em Psicologia pela Uniderp, com pós-graduação em Terapia de Casal e de Família pela mesma instituição, além de possuir especialização em Gestalt Terapia pelo IGTB, Instituto de Gestalt Terapia de Brasília. Sua consciência política foi despertada após vivenciar a triste experiência de ser vítima de violência doméstica, motivando-a a lutar por justiça e mudança para todas as mulheres. Em 2019, ocupou o cargo de secretária adjunta na Secretaria Especial de Cidadania do Mato Grosso do Sul. Mais recentemente, assumiu a coordenação de um serviço social com o objetivo de prestar acolhimento e atendimento para as mulheres em situação de violência. Atualmente, encontra-se nomeada na Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, seguindo sua trajetória profissional enquanto continua dedicada à causa das mulheres e à busca por uma sociedade mais justa e igualitária. TT Trad, que pessoa encantadora! Que família linda você tem! Acabei de saber que você é mãe de 5 filhos, TT. Nossa convivência é desde a criação do PSD. Eu sabia que você é mãe, mas não sabia que tem 5 filhos. Parabéns! Você é uma das fundadoras. Você tem uma família encantadora. Sua mãe era encantadora, seus irmãos todos políticos, seu pai foi político, você nasceu num berço político e você é uma grande política. Você ajudou a fundar o PSD no estado do Mato Grosso do Sul e você, desde que nasceu o PSD, é a nossa coordenadora estadual do PSD Mulher. Então, tenho muita gratidão pelo trabalho que você desenvolve aí no Estado. E nós estamos fazendo hoje um registro da sua história pela sua própria voz. Nós queremos que você conte a sua história de aproximação à política, que nem precisa dizer, porque você já nasceu num berço político, mas como foi a aproximação de sua família com o PSD e o que você faz, os seus sonhos, está aqui conosco para conversar com você também, a nossa senadora suplente, Vani Bosco, a quem eu passo a palavra já, porque ela vai conversar com você, eu vou conversar com você e você vai nos contar toda a sua história. Muito obrigada, TT, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, gente. É com muito prazer que a gente recebe você hoje aqui com a gente e um carinho muito especial que eu tenho pela família Trad, sempre presente, sempre tão atuante no seu estado, Mato Grosso do Sul. Então, a gente, como a Alda perguntou, eu tenho a mesma curiosidade. A gente conhece a sua história, talvez não completamente, mas bastante da sua história, e a gente quer agora ouvir de você quem é a TT Trad. Ai, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a doutora Alda, agradecer a senhora Ivani, agradecer ao nosso presidente, pelo Kassab, Gilberto Kassab, pela oportunidade, né, de dar essa voz às mulheres e eu, como representante das mulheres aqui no nosso estado pelo PSD. Se não fossem vocês, com certeza eu não estaria aqui, porque o partido, quando ele nos dá a voz de verdade, de fato, acontece a política como a gente realmente quer, né? Uma política verdadeira, uma política de fato, com participação feminina atuante em todos os movimentos do partido, não só nos momentos em que os presidentes decidem, mas também na oportunidade que os presidentes ali naquela decisão dão para nós mulheres participarmos de forma igualitária. Então, quero agradecer imensamente ao partido, ao nosso presidente Gilberto Kassab, a nossa coordenadora nacional, doutora Alda, que sabe que tem o meu carinho, a minha admiração, todos vocês. E agora eu vou contar para vocês por que eu estou aqui, né? Vocês já disseram que minha família é uma família de políticos, políticos homens. Eu sou a primeira mulher da família que tive a ousadia, eu falo que tem que ter ousadia
e coragem para entrar nesse campo, né? A minha formação acadêmica, eu sou psicóloga, fiz pós-graduação em terapia de casal e de família, depois eu fiz uma especialização em Gestalt terapia em Brasília com o mestre Jorge Ponciano, me casei, tive 3 filhos. Nesse período, eu ainda não pensava em mexer com política, embora eu cresci nesse ambiente, porque meu pai, desde sempre, atuante na política, presidente da UNE, União dos Estudantes do Rio de Janeiro, depois foi candidato a vice-prefeito, enfim, teve diversos mandatos como deputado federal, e a gente vai acompanhando. Então, eu cresci vendo isso tudo, né? Eu cresci vendo meu pai, antigamente, naquela época, existia o palanque, né? Os grandes comícios. Então, meu pai levava todos os filhos. Nós crescemos acompanhando essa trajetória, então não tinha como fugir disso, né? Eu estava com essa parte da política adormecida dentro de mim. Muito feliz atuando como psicóloga, estava casada com 3 filhos, e no meio dessa história minha, houve o rompimento do meu casamento, eu tive um outro relacionamento, e desse relacionamento eu tive 2 filhos, porém foi um relacionamento abusivo, foi um relacionamento muito conturbado, o meu segundo relacionamento. E eu sofri muito com todas as questões que muitas mulheres sofrem hoje em dia, né? Que é essa questão da mulher em situação de violência doméstica. Como eu cresci num ambiente muito propício, muito favorável ao amor, meu pai é descendência libanesa, minha mãe italiana, então eu nunca tinha visto confusões, brigas, tudo era muito bem acertado entre eles. O meu primeiro casamento eu também nunca tinha tido violência a chegar a esse ponto de ser mesmo uma violência doméstica, sempre muitas conversas, mas nesse outro relacionamento, infelizmente, eu me deparei com essa situação. E uma mulher branca, né? Uma mulher de sociedade de classe mais alta, uma mulher com estudo. Então, eu faço parte de uma pequena porcentagem da sociedade brasileira que se revela numa situação de violência e luta por aquilo, pela justiça. E eu fiz isso. Quando eu me encontrei naquela situação, eu achei tão menosprezado os setores públicos nos quais eu procurei ajuda, os advogados com os quais eu conversei, os delegados nos quais eu busquei ajuda. Todas essas pessoas, elas me ajudaram até um determinado ponto, mas elas não me deram o acolhimento que eu precisava. Então, diante disso daí, eu tive, num momento assim, de muita tristeza, mas ao mesmo tempo de crescimento pessoal por essa situação que eu estava passando, eu tive um insight, eu tive uma consciência, uma ampliação de consciência de que eu deveria entrar na política, né? Todos nós, na verdade, somos cidadãos políticos, né? Cidadãs políticas. Mas a gente não sabe disso. Isso está adormecido dentro da gente. Isso foi despertado por mim pela situação de violência que eu passei. Então, quando eu senti aquilo na pele, eu falei, eu vou ajudar outras mulheres a saírem dessa situação. Como que eu posso fazer isso? Não tem outra maneira do que entrar na política, fazendo políticas públicas, lutando por essas mulheres, lutando pelos seus direitos, lutando para que nós, mulheres, tenhamos espaço em todas as esferas, de competência de autoridades maiores, que as mulheres também participem. Tudo isso foi juntando e culminou, então, na minha entrada na política. Eu comecei sendo presidente, né, sendo coordenadora estadual, fiz uma captação grande de mulheres. Hoje, nós temos aqui no nosso PSD estadual, nós temos
43% homens como que é? 53% mulheres e 47% homens. Viva! É o único lugar onde tem mais mulheres do que homens. Parabéns, CT! Que trabalho maravilhoso! Sim, pois sabe o que acontece, doutora Alda? Quando você tem legitimidade na sua causa, as coisas mudam, o olhar das pessoas mudam, sabe? Então, e você também tem um olhar diferenciado. Eu sempre tive esse negócio de ser mãe muito forte dentro de mim. Eu tenho 5 filhos, né? Como a senhora falou. Então, essa maternidade sempre foi esse cuidado com o outro, a escuta com o outro. Eu sou mãe, né? Assim, a minha maior vocação é ser mãe. Mas por que não ser mãe também das mulheres do meu estado, né? Fortalecendo essas mulheres, promovendo políticas públicas para que essas mulheres participem, melhorem suas vidas. Enfim, eu acredito nisso, né? E não tinha como eu deixar esse legado do meu pai, esse legado da minha mãe, porque a minha mãe não era... ela nunca participou de política ativamente, sempre pelos bastidores, mas muito forte na presença dos bastidores, ajudando meu pai, e sempre no lado feminino. Então, eu cresci vendo minha mãe indo nos bairros, fazendo reuniões de manicure, ensinando as meninas a terem a sua independência financeira, isso aí nos anos 80, para que elas não ficassem presas em relacionamentos que não fossem relacionamentos saudáveis. Então, existe toda uma história que não tinha como eu fugir dela. O caminho, quem faz é o caminhante, né? E eu percebi que nesse meu caminho, nesse meu processo de caminhar, a política não podia deixar de fazer parte. E é por isso que eu entrei. E faço aqui um convite a vocês, todas aí de São Paulo, da coordenação, ao nosso presidente, que venham aqui, que chamem, nos ajudem também a articulações de convite a essas mulheres, porque quando a gente faz esse chamado, elas escutam. Você pode ter certeza. O que não pode, a gente ficar no silêncio. O que não pode, a gente ficar na nossa zona de conforto. Ô, Tetê, o que dá mais trabalho para nós é convencer a mulher de que a melhor maneira de resolver questões, e sobretudo questões importantes, é pela política. E você chegou a essa conclusão sozinha, enfrentando uma tragédia, porque o que aconteceu com você é uma tragédia, foi uma tragédia pessoal que te fez ganhar mais força. Isso é admirável. Parabéns, parabéns. E você falar sobre o que aconteceu com você é muito importante, porque geralmente, às vezes, você é psicóloga, vai saber o que eu vou dizer. Trabalhei demais com crianças de rua, adolescentes de rua, e um dos trabalhos é fazê-las esquecer o passado, para seguir uma vida saudável. E muitas mulheres pensam e fazem assim, colocam, escondem a tragédia e tentam tocar a vida. Você não. Você fez o que é mais correto, mais produtivo, mas também tem que ter coragem. Tem que ter força. Então, minha admiração por você agora cresceu muito, Tetê. Parabéns. Ah, imagina, gratidão. Eu estou aqui para colaborar, eu estou aqui. Isso é muito importante também a gente dizer que o nosso PSD aqui é de colaboração, PSD Mulher. Muitas mulheres foram criadas, sabe, doutora Alda, nesse sentido de acreditar que tem que competir no espaço. E não existe isso. Aqui no nosso PSD, o nosso trabalho é de colaboração, é cooperação, umas levantando as outras, sabe? Olha, nós temos, deixa eu só dar esse dado para vocês. Nós temos, nessa última eleição de 2020, nós tivemos 12 vereadoras eleitas, nós tivemos 2 prefeitas eleitas nos municípios de Água Clara e Fátima do Sul, e tivemos uma vice-prefeita, ou seja, perto de outros partidos, o nosso tem
tido esse êxito. Por quê? Porque o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho autêntico, é um trabalho verdadeiro que a gente faz, porque a gente quer uma sociedade mais justa e mais igualitária para nós mulheres, com certeza. Você está dando aqui uma demonstração de coragem, né, Tetê? Pelo que você enfrentou, porque você estava contando a sua história, eu estava lembrando de uma pessoa que eu conheço aqui da alta sociedade paulistana, que sofreu violência do marido. E ela saiu de casa e foi numa delegacia da queixa. E sabe o que o delegado falou para ela? Não cria caso, volta para casa, ele devia estar nervoso, foi só por isso. Então, é um outro problema que você enfrenta quando você divulga uma violência, né? Porque normalmente tem homens que acham que isso acaba sendo uma coisa normal e você soube lutar contra isso, tá? Então, parabéns pela sua coragem. Eu vou dizer uma coisa, senhora. Quando aconteceu comigo, o delegado que me recebeu perguntou para mim: você tem certeza que você quer fazer esse boletim de ocorrência? Porque você vai prejudicar a vida dessa pessoa para sempre. Ou seja, não foi tão diferente do que ela passou, né? Daí a importância que nós mulheres também temos que ter na nossa sociedade de capacitar essas pessoas para acolhimento e recebimento dessas mulheres. Porque isso quem vai poder capacitar esses homens? Somos nós mulheres. Não tem jeito, gente. Isso são coisas que passam nas nossas vidas. Então, é diferente do homem, né? A gente tem que saber isso. E os homens que são do bem, eles têm recebido com apreço, e muitos deles falam: nossa, eu atuava de uma forma que agora eu vou mudar. Porque você faz a pessoa se tornar consciente de que ela está cometendo, muitas vezes, um ato violento, um ato machista, sabe? Então, a capacitação para os órgãos públicos, para as pessoas que trabalham com as delegacias, isso aí, gente, é primordial também. Não, e o grande passo é a independência financeira, né? Isso. É importante. Porém, a maior dependência que a gente vê, infelizmente, é a dependência emocional. A gente vê que existem mulheres que têm independência financeira, porém estão presas à dependência emocional, ao medo da sociedade criticar, da sociedade julgar, sabe? E julga. A gente não pode mentir, a gente não pode esconder. Julga. Agora tem uma evolução. Se tornou crime. Houve sim. Se tornou crime. Muitas vezes o delegado, quando a mulher chegava na delegacia para se queixar, apanhou em casa, o delegado perguntava: o que a senhora fez? Ou seja, ela sofria uma segunda violência. Hoje, o delegado que fizer isso vai ter problema na justiça, porque uma pessoa espancar a outra é crime. Sobretudo espancar a mulher dentro de casa, que ela não tem defesa. Mas aí sou grande admiradora da sua reação. E eu queria te perguntar como foi, porque a sua família é maravilhosa, já era política, portanto estava em outro partido, como foi o apoio à iniciativa do presidente Kassab de criar o PSD? Como a sua família foi inteira para o PSD desde a criação? Porque vocês são fundadores do PSD no Mato Grosso do Sul. Como é que foi isso, Tetê? Justamente é isso que eu estou dizendo desde o começo, por essa liberdade que o partido nos dá de conduzir da nossa forma, né, com ética, dando voz aos filiados do nosso partido, porque a política, ela não se faz sozinha, né? A política, ela se faz em grupo, em conjunto. Então, o partido PSD, desde sempre, também nos acolheu, o nosso presidente Gilberto Kassab, a senhora doutora Alda Marco Antônio, sempre nos acolheu muito bem, sempre nos deu espaço, né? Então, isso é fundamental para você poder trabalhar essa confiança, sabe? Entre o gestor, entre a pessoa que está ali trabalhando, entre o coordenador de partido com o presidente. Isso aí é fundamental. E a gente sempre tem recebido esse apoio, esse cuidado,
e isso que faz com que a gente continue forte e firme no PSD, que é um partido sensacional. Me conta uma coisa, quais são os planos da TT Trad para o futuro? Ah, boa pergunta. Olha, os meus planos são infinitos, mas são planos de Deus, né? Eu estou aqui eu sinto assim que eu tenho uma missão ainda muito grande, por conta de tudo isso que aconteceu, essa legitimidade que hoje eu tenho. Eu sinto muita vontade de continuar o meu caminho, quem sabe sair candidata futuramente novamente, como eu já fui candidata a deputada estadual. Infelizmente, eu não tive o êxito, né, de ganhar a cadeira da Assembleia. Naquela época que eu fui candidata, que foi em 2018, não teve nenhuma mulher eleita na Assembleia Legislativa aqui do meu estado. 2018 é para a gente estudar e não deixar repetir nunca mais. O período triste para o Brasil. Exato. Nós ficamos, nós que somos equilibrados, que somos de centro, que não somos radicais, que acreditamos que a Terra é esférica, ela não é plana, nós ficamos à margem das decisões. Ainda bem que o partido conservou o seu tamanho, mas foi muito difícil para todos os nossos candidatos do PSD aquela eleição. Mas, com certeza, você adquiriu muita experiência e vai voltar. Eu sempre digo, exatamente, eu sempre digo assim, que eu não ganhei a cadeira, mas eu ganhei um caminho político. E eu estou percorrendo esse caminho. E espero que ele seja vitorioso, porque eu pretendo ainda ajudar muito, mas muito mesmo a nossa sociedade sul-mato-grossense e, quem sabe, o Brasil, né? Então, a gente também tem que pensar longe, né, doutora Alda? O mundo nos espera. O mundo precisa de mulheres como você. Porque você, vivendo uma tragédia, se refez e buscou o melhor caminho, o caminho da política. Então, nós precisamos muito de mulheres como você, Tetê. Não é não, Vanilla? E eu sou braba, hein? Eu sou baixinha briguenta. Isso aí, Tetê, isso aí. Eu sou baixinha briguenta. Eu luto pelos meus direitos e vou lutar até o fim. E vou lutar pelos direitos de todas nós mulheres, se Deus quiser. Você fez algo que é mais difícil para todas as mulheres, que é trazer a público a tragédia. O que você sofreu, a maioria das vítimas escondem. Ficam caladas, né? Porque fazem a mulher ainda pensar que ela é culpada. Ela fica com um complexo de culpa, fica achando que errou. Isso tudo vem dessa questão, dessa cultura patriarcal, machista, que ainda tem, né, esse resquício que ainda está impregnado em muitos brasileiros. Apesar de todo o avanço, essa teoria ainda existe, logo. Exatamente. Então, a questão do julgamento, as mulheres que, por exemplo, a mulher que sofre uma questão de violência doméstica e não consegue sair desse relacionamento e volta. Então, essa mulher, normalmente, ela também é julgada pela sociedade, né? Como uma mulher que gosta de apanhar, que está voltando com o marido. Então, as pessoas têm que parar de julgar e entender a causa daquilo, fazer o acolhimento necessário e dar fortalecimento para essa mulher sair dessa situação e não julgar. Não é assim? Com certeza. Porque os abusos dentro da família são muito difíceis da mulher enfrentar. Ela não tem forças para isso. As crianças também não têm força. E o abusador, ele abusa da mulher e das crianças. Então, a maior luta que eu acho que nós temos que enfrentar é fazer com que a mulher tenha força, pelo menos para pedir ajuda. Porque ela não pode enfrentar sozinha. E hoje tem um número de telefone para ligar, mas tem que falar com alguém, sabe? Não se sentir diminuída, não, por isso. Procura uma amiga, um parente ou o próprio telefone de 180 e ligue e peça ajuda, porque ninguém tem força para se defender de um abusador. E a natureza não. A educação que nos dão não deixa o nosso físico se desenvolver. Os homens são mais fortes do que nós, porque desde o nascimento
eles são estimulados a se exercitarem, como dizia a saudosa Simone de Beauvoir, eles são estimulados a se exibirem. Ao se exibirem, a forçar, incentivar uma criança do sexo masculino a se exibir, ela está criando músculos, ela está se desenvolvendo, ela briga na rua, ela cria estratégias de defesa, tudo que proíbem a nós. Então, o nosso físico não enfrenta. Uma mulher muito forte apanha de um homem fraco. Essa é a verdade. Então, não é o campo. A violência não é o campo para a gente enfrentar. Tem que pedir ajuda. Isso a gente tem que repetir para as mulheres. Peça ajuda. Sozinha você não vai conseguir enfrentar uma situação tão difícil. Isso, exatamente. E olha a minha audácia. Eu falei isso para uma psicóloga. Mas está perfeito, é isso, doutora Alda. A gente precisa trazer essa conscientização, dar essa força, mostrar esse apoio, para que essas mulheres realmente tenham essa coragem de sair desse ciclo e viver uma vida saudável, um relacionamento saudável com outra pessoa. E não terem nem medo nem vergonha, porque tem muita mulher que não sai falando o que acontece com ela de vergonha, de achar que vai ser mal vista, não é? Não tem que ter, tem que saber enfrentar, né? Com certeza. Tem que ter coragem e tem que enfrentar, porque isso vai ajudar quando você faz um boletim de ocorrência e você sai de um ciclo de violência, você está ajudando outras 10 mulheres a saírem do mesmo. Quando você divulga isso, quando você fala. Então, daí está a importância, porque você acaba sendo uma inspiração para aquela mulher olhar para você e falar, bom, se ela conseguiu, eu também consigo. E aí ela consegue ter uma vida mais saudável. Você, com certeza, é uma inspiração. Parabéns. Eu vejo... Obrigada, gente. Gratidão. Eu que agradeço todas vocês. Nossa, de coração, estou adorando. Eu vejo em você, Tetê, um grande futuro para as mulheres que passam pelo mesmo problema que você passou, porque você fala com muito mais propriedade do que eu, porque você sofreu na pele, você enfrentou e a sua saída foi maravilhosa, a saída pela política. Então, eu quero desejar a você um grande futuro. Eu agradeço muito esse tempo que você nos deu. Eu pergunto se você tem mais alguma coisa para dizer que nós não perguntamos, mas estou muito agradecida e animada. Eu fico esperançosa com uma figura como você, porque vai ter futuro. Imagine você como prefeita de uma cidade, prefeita de Campo Grande. Imagina o que você vai fazer pelas mulheres. Ousadia e coragem não me falta. Tem, né? E você conhece, que eu sei, você conhece a prefeitura de Campo Grande, porque seu irmão já foi prefeito. Então, eu aspiro que você enfrente eleições, que se eleja e que faça como uma bandeira de luta melhorar a situação das mulheres abusadas, porque isso parece que não acaba, não diminui, é uma questão gravíssima. E você tem toda a legitimidade de fazer grandes coisas nessa área. Parabéns, Tetê, que vida linda. Parabéns. Parabéns. Eu que agradeço. Gratidão, eu quero agradecer a vocês, muito de coração, dizer que uma frase que eu acho muito bonita, que é de Jean-Paul Sartre. Ele diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Então, isso aí mostra resiliência, né? A gente tentar mudar, não repetir os mesmos erros que você muitas vezes viu acontecer, de agressão, de violência dentro de casa. Então, isso eu digo por causa dos filhos desses pais que vivem essa situação de violência, sabe, doutora Alda? Que essas crianças, muitas vezes, elas crescem e repetem aquilo que elas viram dentro de casa, porque elas não viram uma vida saudável, né? Aprenderam aquilo, então elas acham que aquilo é normal.
É muito importante que a gente trabalhe também com essas crianças, que a gente esclareça tudo isso para os pais, né? E não deixa esse machismo que ainda fica aí impregnado na nossa sociedade acometa tantos nós mulheres, né? Esse é o meu desejo. E a minha luta é para isso. Eu estou aqui para lutar. Parabéns pela sua luta, que é fortalecer e mostrar para as mulheres que realmente elas podem qualquer coisa, a mulher pode qualquer coisa. É só ela ir à luta. Isso, exatamente. E nós estamos aqui no PSD Mulher para dar esse apoio e essa força para quem tiver essa vontade de estar na política e participar ativamente. É isso aí. Parabéns às mulheres do Mato Grosso do Sul, que tem você como esta líder fantástica. Parabéns a todos. Eu adorei, gente. Amei. Nossa, eu que agradeço de coração. Conte com o PSD Mulher Nacional. Conte com a nossa parceria, com a nossa conversa. Sabe, não temos muito para dar, além da nossa experiência também, a troca de experiência. Conte conosco, TT. Com certeza, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada, gratidão. E conte conosco aqui também no nosso estado. Vamos fazer um grande encontro aqui. Eu quero vocês presentes. Querida. Tá bom? Um abraço, TT. Um beijo. 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 Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo.